Em João capítulo 2, a partir do verso 13, vai dizer que se aproximando o dia da Páscoa, Jesus ele vai subir a Jerusalém, entrar no templo e vai se irar, porque ele vai ver ali vendedores de bois, ovelhas, pombas e alguns cambistas. Então ele vai pegar um chicote e vai derrubar mesas e cadeiras, espalhar o dinheiro pelo chão e vai expulsar a todos ali do templo. Mas os discípulos vão se lembrar do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os homens e mulheres de Deus estão sempre se lembrando do que está escrito. E os judeus ali vendo tudo isto, vão perguntar a Jesus: que sinal é esse que tu nos mostras? Aí Jesus vai dizer: destruí esse santuário e em 3 dias o reedificarei. E os judeus ali ficaram atônitos com esta palavra e vão dizer, eles vão replicar, mas esse templo ele foi edificado em 46 anos e tu dizes que em 3 dias o levantarás? Mas Jesus estava se referindo ao santuário do seu corpo. Os discípulos também vão entender, mas vão entender depois da ressurreição. Por isso, eles entenderam as Escrituras. Então, por que, irmãos, é importante esse contexto? Primeiro, porque são escritos sagrados. E é importante entendermos, porque não havendo o entendimento, vai continuar acontecendo o que nós temos observado hoje, assim como Jesus observou ali no seu tempo. Muitos estão sendo cambistas nos templos hoje, nos templos que nós conhecemos, nas igrejas edificadas de concreto, que homens edificaram. Mas a verdadeira igreja é aquela que é edificada pelo próprio Senhor, como nós observamos nos evangelhos. A palavra de Deus, ela nos mostra que sobre esta pedra, que é Jesus, ele vai dizer: eu edificarei a minha igreja. Homem nenhum edifica a igreja, a não ser Jesus Cristo, nosso Salvador. É importante nós entendermos, irmãos, porque assim nós vamos conseguir observar esses cambistas que existem hoje, esses vendedores de bois, ovelhas e pombas que nós podemos observar pelo nosso entendimento, pelo o que a Bíblia nos revela. Você pode pensar, mas irmão Adriel, isso já aconteceu no tempo que Jesus esteve aqui entre nós. Mas irmão, quando é que a palavra de Deus passa? Nunca. Então ela nunca vai passar, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela permanece para sempre. Passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então, irmãos, quando não há entendimento, vai haver desordem mesmo, vai haver bagunça, vai haver confusão, como houve naquele templo quando Jesus entra no templo. Irmãos, tem que haver zelo, tem que haver cuidado, tem que haver amor para se entender. Não é o quanto você conhece, mas é o quanto você ama. Porque se você ama a Deus, a palavra de Deus vai ser guardada no seu coração, como ele mesmo falou lá em João capítulo 14, verso 23. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Nós temos o Pai e o Filho morando em nós espiritualmente. Eles moram em nosso corpo espiritualmente. Então, irmãos, Jesus estava mostrando ali que aquela casa, ela haveria de cair, mas haveria de levantar uma superior, porque Ageu já havia predito a nós a glória desta última casa, irmãos, olha que detalhe importante, será maior que a da primeira. Esta primeira casa que foi destruída, ela não pode ser comparada à última casa, não é segunda casa, é última casa, que é o corpo de Jesus, aonde existe a verdadeira adoração. Lembra do que Jesus falou ali, aquela mulher junto ao poço de Jacó? Nem neste monte e nem em Jerusalém, mas o meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. A adoração verdadeira, irmãos, ela não acontece fora de Jesus, esse santuário perfeito que foi levantado ali através da ressurreição. Então veja, irmãos, que quando o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele está se referindo ao corpo de Jesus, ao templo de Jesus, que onde habita a verdadeira adoração. Só
no templo, no santuário do corpo de Jesus, que é esse templo verdadeiro que nós conseguimos adorar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Então, irmãos, vamos entender, vamos caminhar com entendimento, nós vamos viver essa vida conforme a nossa fé, e a fé, ela vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Que você entenda isso, irmãos, que Jesus, quando ele entrar no seu templo, no seu corpo, ele não encontre desordem, que ele não encontre, a necessidade de chicotear aquilo que está dentro do seu corpo, no seu templo, porque nós somos santuário, morada do Espírito. Então, quando o Espírito Santo encontrar o seu coração, encontrar você, que ele veja em você uma verdadeira adoração, onde não há necessidade de descer o chicote, espalhar dinheiro, expulsar cambistas que existem dentro dos corações humanos, corações de lideranças que não compreenderam ainda o que é o santuário de Deus, o que é a casa de Deus, e estão replicando ensinos destruidores, que é o que nós vemos lá em Mateus capítulo 23, no verso 13. Vocês, além de não entrarem no reino, estão atrapalhando, estão fechando as portas do céu, do reino, com as suas mentiras, com os seus enganos, aqueles que querem entrar. Então, você liderança, você homem, você mulher, busque o entendimento, entenda que a casa de Deus não é a placa denominacional, por mais que você ainda diga que não é, mas na prática você vai dizer que é, porque ai daquele que sair de onde você congrega, você não tem essa pessoa como igreja, mas afinal de contas, qual é a igreja que você acredita? A igreja de concreto que já foi destruída ou a igreja santuário do corpo de Cristo? Uma igreja verdadeira é aquela que está na rocha, fundamentada em Jesus Cristo, que acredita e que vive conforme a sua palavra, que conforme os seus decretos. O crente no Senhor é aquele que está no Senhor. O corpo de Cristo, ele é de Cristo, ele não é denominacional. A fé, irmão, vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Há muitas palavras que nós estamos ouvindo em nosso tempo que são destruidoras. São palavras satânicas que levam as pessoas ao embebedamento, vão deixando as pessoas ébrias, sem poder sequer entender a voz do Senhor, ouvir Deus falar. Então, vamos buscar o entendimento para que possamos replicar, mostrar, tocar trombetas que despertam verdadeiramente as pessoas, a todos que estão à nossa volta, a uma verdadeira adoração em Cristo Jesus, no seu verdadeiro templo, que é o seu corpo. Você pode observar lá em Apocalipse capítulo 21, verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Pai, Todo-Poderoso, e o Filho, o Cordeiro. Então, quem é o templo? É o Pai e o Filho, onde nós habitamos. Então, vamos nos alegrar por habitarmos nesta verdadeira casa, onde não há chicotes, nem bagunças de mesas e cadeiras, e nem expulsão de cambistas, mas é uma casa completamente ordenada, uma casa linda, maravilhosa, perfeita, que alegra a alma daqueles que confiam, esperam e moram neste tabernáculo, nesta casa, nesse templo. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.